Seja nos grandes centros urbanos ou nas cidades do interior, milhares de crianças no Brasil ainda vivem uma triste realidade, a do trabalho infantil. Ao invés de estarem na escola ou se divertindo, como toda criança deveria fazer, elas estão em semáforos, feiras ou até mesmo realizando serviços domésticos. Na reportagem especial de hoje, você vai conferir flagrantes de trabalho infantil urbano feitos pela equipe do Jornada nas ruas de Brasília. E o alerta feito por especialistas quanto aos riscos que essas atividades podem trazer para a vida dessas crianças. Veja só. Como é que você se sente no final do dia? Todo quebrado, cansado. Pior do que carregar cimento. Desde que entrou em férias no início do ano, é assim que este menino de 13 anos passa os dias, vendendo doces em um semáforo na esplanada dos ministérios em Brasília, a poucos metros do centro do poder. Meu pai tem que ficar cuidando do meu irmão. Minha mãe faleceu, né? Você está ajudando em casa? Está ajudando seu pai que está desempregado? Ajudando em casa. Aí meu pai faz um biquinho ali, outro aqui e pronto. A rotina pesada começa cedo, ainda por volta das 6 horas da manhã. Mas a jornada de trabalho só tem início depois dele percorrer mais de 50 quilômetros de ônibus de Santo Antônio do Descoberto, município onde mora no entorno do Distrito Federal, até a capital do país. Você tira em média quanto por dia? R$50, 60. Aí eu da passagem, o do lanche e o de vinho. Todo dia eu faço isso. Sobra quanto no final do dia, descontando a passagem, o lanche? R$30. Aí não dá quase nada, né? São, em média, 10 horas de trabalho por dia, muitas vezes sob sol e chuva fortes. Você não preferia estar brincando do que vendendo? Preferi muito. Aqui é só pegando sol. A maioria dos trabalhadores infantis no Brasil são meninos, negros ou pardos, na faixa dos 14 aos 17 anos, e que, em sua maioria, frequentam a escola. Mais de 2/3 deles trabalham em áreas urbanas, em setores como comércio e serviços domésticos. E se chegar a época da escola, de voltar à aula, teu pai continuar desempregado, como é que você vai fazer? Aí eu vou ter que vir estudar de manhã e trabalhar à tarde. Mas não tem vaga para de manhã, né? Mas aí se precisar continuar vendendo, você vai continuar? Vou continuar vendendo. Quem que sustentar meu pai e meus irmãos. Senão... O trabalho na companhia ou não dos pais vem sempre acompanhado da justificativa de que é preciso ajudar na renda doméstica. No dia em que estivemos no local, encontramos um grupo de 6 pessoas trabalhando. Apenas 2 deles maiores de idade, como esta mulher, de 28 anos e mãe de 3 filhos. Há pelo menos 2 meses, um dos filhos, de 12 anos, trabalha com ela no sinal. Tem que ajudar, né? Tem os outros mais 2 em casa. A gente tem que trabalhar. Felizmente. E tem muita criança que vem para cá vender também? Muita. Muita criança. De que idade, mais ou menos? De 10 anos para cima. Tem muita aqui. Não é preciso ir muito longe para encontrar outras crianças em situação bem parecida. A poucos metros dali, em frente a um dos principais shoppings de Brasília, flagramos este garoto. Ele aparenta ter pouco mais de 10 anos e trabalha ajudando o pai a vender milhos. Por mais de 1 hora, acompanhamos de longe o trabalho do menino. Sem me identificar, eu me aproximo e, me passando por um cliente, converso com ele. E aí, cara? Quanto é que tá o milho? R$2,50. Você trabalha há muito tempo aqui? Não. 1 semana, 2 semanas. 1 semana, 2 semanas? Por que você veio pra cá? Veio ajudar? Foi. Já fiz com meu pai. Ah, veio ajudar o pai e a mãe. Foi. Aí dá uma mão aí. Ele conta que a rotina é puxada. E aí você chega que horas aqui?
almoço. Hoje que eu cheguei, eu fui pro colégio. E aí fica até que horas? Ele tem horário pra sair. Enquanto o filho trabalha, o pai acompanha tudo de longe. E pai? 2,50. A cada milho vendido, é o homem que guarda o dinheiro no bolso. O IBGE estima que mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes realizam algum tipo de trabalho no Brasil. Mas apesar das garantias legais, 1.700.000 jovens trabalham de maneira irregular, sem supervisão nem carteira assinada. Um número ainda muito distante da meta estabelecida pelo Brasil junto à ONU de acabar com qualquer forma de trabalho infantil até 2025. Quem tem a responsabilidade de manter a família é o pai e a mãe. Nós não podemos inverter essa lógica e colocar no ombro da criança a responsabilidade de manter a família, porque você está, então, tirando dela essa etapa preciosa da vida, que é a infância. A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos de idade. O trabalho do menor aprendiz é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre outras garantias, o ECA torna obrigatória a frequência do estudante ao ensino regular, garante ao jovem horário especial para o exercício das atividades e assegura direitos trabalhistas e previdenciários àqueles acima desta idade. A desconstrução dessa ideologia de que o trabalho é a única saída para resolver a vida de uma criança pobre é que é o grande dilema, é a grande dificuldade de se romper na sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, né, de que trabalho infantil, por mais que a criança frequente a escola, que ela tenha um rendimento escolar, ela traz consequências invisíveis. Eu vou apontar uma primeira consequência que essa não é considerada, que é o seguinte: o direito de ser criança, por exemplo, de ter tempo de viver a sua infância. E do adolescente também, o direito de ser adolescente e de viver essa adolescência, que é um momento muito importante de construção da sua autonomia, da sua identidade. O trabalho precoce pode deixar sequelas para a vida toda. Em uma década, mais de 25 mil crianças e adolescentes sofreram algum acidente de trabalho no Brasil. No mesmo período, pelo menos 609 crianças perderam a vida em consequência do trabalho infantil. Este psicólogo explica que as consequências do trabalho infantil precoce e em condições degradantes são imprevisíveis e podem deixar marcas para a vida toda. A angústia, a ansiedade, o trauma, ele se instala a partir do momento em que a criança não vê possibilidades nem saídas para aquilo que ela está vivendo. Então, isso pode gerar, sim, um transtorno de personalidade? Pode. Isso pode também gerar um adulto inseguro, um adulto com menos capacidade produtiva, criativa? Também pode. Só que isso vai depender muito da forma como cada um de nós elabora. Porque ao mesmo tempo que alguma coisa pode ser desafiadora para uma criança, para outra ela pode ser uma negação. Mas e quando o que determina a lei não é cumprido? A quem recorrer? Só no ano passado, o Ministério Público do Trabalho entrou com 134 ações contra empresas acusadas de explorarem a mão de obra infantil. Também foram firmados 839 acordos em que as empresas se comprometeram a não mais realizar esse tipo de atividade. Essas empresas são notificadas imediatamente para retirar a criança e adolescente do local de trabalho e ela é convidada a assumir um compromisso de conduta de não mais realizar esse tipo de atividade e pagar a indenização, né? Indenizar a criança, adolescente e também pagar uma reparação social pelo dano causado. Se isso não acontecer, ela pode ser acionada na Justiça, em que o Ministério Público do Trabalho vai pedir as mesmas obrigações. Obrigação de não fazer e obrigação de pagar. Outra forma de trabalho infantil é o trabalho doméstico. Metade dos mais de 40 milhões de crianças e adolescentes na faixa dos 5 aos 17 anos em todo o Brasil realizam algum tipo de trabalho doméstico. E neste caso, a maioria são meninas.
Uma trabalhadora infantil doméstica, ela acumulando o período com a escola e tal, essa jornada ela é muito extensiva e é uma jornada penosa, que às vezes é noturna, jornada prolongada, porque todos nós sabemos, principalmente as mulheres e hoje também os homens estão envolvidos nas tarefas domésticas, que são tarefas que não têm fim. Embora ainda considerado extremamente alto, o número de trabalhadores infantis no país está em queda. Os especialistas não têm dúvidas. Enquanto o Brasil não conseguir acabar com o trabalho infantil, todos, crianças ou não, continuarão perdendo. Se todos nós tivermos consciência de que o trabalho infantil é uma prática nefasta para os jovens, é uma prática que vai causar danos psicológicos, danos físicos, danos de várias ordens, dano econômico, nós podemos reverter isso, mas é importante que toda a sociedade tenha essa consciência. Lugar da criança é na escola, é em casa, junto dos pais, brincando, aproveitando a sua infância. Infância que é uma etapa essencial da formação de todos nós, pessoas que somos, não é? E que não pode ser pulada.